De volta com o programa Encontro Marcado. Nós estamos batendo um papo hoje, o nosso convidado é o vereador Hipólito de Deus, que é representante lá do bairro Santa Luzia. Hipólito, você é um vereador de oposição, parece que nos seus 3 mandatos você estava sempre na situação. Aumenta a responsabilidade pelo fato de estar junto ao prefeito, as cobranças são maiores? Modesto, eu acho que não aumenta a responsabilidade, porque a responsabilidade é uma só. A gente tem responsabilidade com o povo, com a sociedade, a gente tem que cumprir o nosso papel, a gente tem que prestar conta disso. Então, eu acho que, sendo de oposição ou situação, a gente não deixa de ser um legislador, não deixa de ser um representante de uma comunidade, a gente vai estar sempre pronto para poder receber as demandas, sendo oposição ou situação. Mas ao longo desses meus 2 mandatos, e já no terceiro agora, eu sempre estive na situação, né? Sou um morador da periferia, sou um vereador de periferia, e você sabe como é que é vereador de periferia, vereador onde mora numa situação igual o bairro Santa Luzia, um bairro populoso, um bairro carente, de muitas pessoas necessitadas. A gente tem que estar de portas abertas para poder receber as demandas mais diversas que a gente recebe no dia a dia. Vereador, o problema da violência é muito grave. A gente sabe que a violência é a responsabilidade do Estado, não tem nada a ver com o município. Mas vocês têm se reunido com o prefeito e tal para tentar canalizar alguma coisa em termos de investimento para minimizar a situação da violência em Barreiras? Modesto, você tocou num ponto que também eu faço assim, ao longo desses meus mandatos, eu tenho feito assim uma procura grande, buscado muito solucionar essa questão, até porque a gente sabe o crescente que isso vem. Então, assim, inclusive a base comunitária de segurança que hoje está no loteamento Sombra da Tarde, que era uma solicitação minha, foi uma indicação minha, foi uma cobrança minha, eu viajei a Brasília, a Salvador, junto com a comissão... É uma base da polícia? É uma base da polícia que fica lá no loteamento. Funciona direitinho e tal. Tem a presença da polícia lá constante. Então, isso aí, naquela região ali nossa, deu uma diminuída significativamente na questão da violência de roubo, de assalto, entendeu? Então, assim, melhorou devido a essa busca que a gente tem feito. E também é uma questão um pouco delicada de se falar, mas eu vou falar porque a gente sabe que muitas pessoas acham que o presídio aqui em Barreiras, ele pode ter trazido consequência, mas, assim, era uma consequência necessária. No ano passado, em 2013, no meu segundo mandato, eu tive fazendo parte da Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o Vivi Barbosa, e nós fomos visitar o complexo policial, onde tinha 200 e tantos detentos, quase que um por cima do outro, e aquilo ali nos chamou muita atenção, e a gente sabia que o município tinha doado um terreno para o Estado construir um presídio, no caso, uma casa de detenção. E aí, a partir dali, nós fomos à busca disso, entendeu? Aí marcamos uma viagem para Salvador, visitamos o secretário de Segurança Pública, visitamos o secretário de Segurança do Penitenciária, no caso, Nestor Duarte, na época, não sei se ainda é hoje, mas naquela época era, e ele nos prometeu, de mais breve possível, estar canalizando esses recursos para cá, para poder fazer esse presídio. E aí a gente aguardou por um período, e aí eu fiquei aguardando, passou o período que ele marcou de vir a Barreiras e não veio. Aí eu marquei, juntamente com a minha secretária, marquei em Brasília, no Ministério da Justiça, para a gente saber qual era o motivo que esse recurso não estava sendo aplicado aqui na construção desse presídio, até porque o município tinha feito a doação em 2007 e até aquele presente momento não tinha ainda construído. A gente tinha até já renovado o prazo, porque tinha um período de 4 anos, venceu os 4 anos, nós renovamos, né? Damos mais 2 anos de prorrogação daquele prazo para iniciar a obra. Aí eu estive lá no Ministério da Justiça, conversamos com o pessoal lá, para nossa surpresa, aquele recurso que estava disponibilizado para a construção do presídio aqui, já estava sendo locado para Luiz Eduardo. E aí onde houve uma movimentação grande, juntamente com a imprensa, com o deputado, na época, o Osé Oliveira, a Kelly Magalhães aqui como estadual, então uniu forças e todas as pessoas em busca disso. E o próprio Nestor Duarte marcou uma audiência pública aqui na Câmara de Barreira, deu um prazo de 90 dias para poder começar a construção. E aí veio a construção do presídio. A gente sabe que o presídio é necessário, é uma coisa que é necessário para uma cidade igual Barreira, que é um polo, uma região. Claro que junto com aqueles presos vai vir os detentos, mas a gente também tem que ver o lado da ressocialização da pessoa que cometeu o delito, mas ele precisa
estar num local onde ele possa estar tendo dignidade de ser humano para poder pagar aquele erro que ele fez. Então a gente tem buscado essas soluções para poder a justiça, de fato, aplicar a lei, porque a gente sabe que muitas das pessoas que estavam presas aqui, que não tinham ainda sido condenado devido, não tinha a vara-crime aqui, não tinha assim, os instrumentos para poder fazer o julgamento e condenação e prisão desse pessoal. Foi uma perda muito grande a questão desse órgão que, não, infelizmente, teve que fechar. Como é que está essa situação? Vocês estão reivindicando para que ele... Então, aí o que acontece? Então, ultimamente, a gente tem percebido que, o meu primeiro pensamento seria a construção do presídio para resolver o problema da nossa região. Mas a gente percebe, igual recentemente, o presídio recebeu 90 presos de fora e que foi assim um grande movimento aqui na cidade devido a isso. Estamos até falando que parece que esse pessoal vai ter que ser... Já estão sendo remenajados para lá. Então, o presídio mal começou e a gente já percebe que ele já tem que parar. Então, a gente tem que estar buscando alternativas para que ele realmente continue, mas continue para atender o nosso povo aqui, o povo que, de Barreiras, as pessoas que cometem os delitos que precisam estar aí no presídio. Então, a gente também tem buscado isso. E a questão da segurança pública, isso também faz parte de um investimento, inclusive o governo do Estado investiu na segurança pública aqui na região, que investiu muito bem esse mandato dele, que trouxe o GRAE para cá, construiu o presídio, construiu a base comunitária de segurança. Então, assim, deu uma melhorada. Agora, na minha opinião, como ser humano, como pessoa, como cidadão, para a gente ter uma melhorada significativamente na questão da violência, não seria construir presídio, construir escolas, construir quadra poliesportiva, dar condição dos jovens não estar à mercê da influência, né, da criminalidade. Exatamente. Então, eu penso nessa condição. Mas, no momento, a gente precisava, de fato, ter o presídio. Mas a gente tem que pensar na construção de escola, pensar na construção de espaços para a juventude estar desenvolvendo o trabalho dela, não ficar ocioso nas ruas, né, nas garras daqueles que querem praticar o mal. Na sua concepção, qual o problema mais grave de Barreiras hoje e como resolvê-lo? Modesto, é uma questão meia complexa, né? Porque uma coisa puxa a outra. Mas assim, Barreiras tem um problema que, por exemplo, se eu disser, Modesto, a gente tem um problema sério de saúde, que não é só Barreiras, é uma questão quase que nacional. Então você colocaria como prioridade a saúde? A saúde seria um dos pontos, mas a gente sabe que a infraestrutura de Barreiras também ela precisa ser melhorada significativamente. Tem melhorado, né? O gestor que nós temos hoje, ele tem feito muitas ações e que tem surtido já efeito nisso. Mas tem muita coisa para se fazer. A gente percebe que a infraestrutura de Barreiras, a organização da cidade em si, ela precisa ser, assim, passar por uma transformação grande. E ela está sofrendo as transformações ao longo desse mandato do nosso gestor, mas a gente sabe que precisa investir muito mais. E aí a gente, investindo na infraestrutura, a gente vai melhorar a saúde, entendeu? Investindo na infraestrutura, vai melhorar a saúde. Investindo nos equipamentos de educação, a gente vai melhorar a violência, a gente vai ter mais pessoas pensantes, mais seres humanos pensantes e respeitando o outro como ser humano. O que o levou a enveredar pelo caminho da política? Porque você era da área de educação, né? Na verdade, Modesto, eu nunca imaginei que eu fosse político um dia. Meu pai, eu vim de Cristópolis para aqui, para Barreiras, e nós fomos morar no povoado do Tatu, me criei lá no Tatu. De 76 para cá, até 94 eu fiquei morando no Tatu. E lá eu me criei, servi o exército, fui para lá de volta. E meu pai foi um cara meio assim, sindicalista. Ele gostou muito de mexer com o sindicato e tal. E já foi candidato lá na região de Cristópolis, quando Cristópolis foi emancipado. E aqui ele sempre foi envolvido nisso. E assim, eu não gostava muito, porque ele ficava muito ali, ele não tinha muito espaço. Naquela época do regime militar, de 70 até 82, esse povo era muito criticado, não tinha muito espaço. Então, assim, eu achava que seria uma coisa muito ruim para ele naquele momento, então eu não queria, eu achava que era ruim. Então, as coisas mudaram e tal, eu vim para aqui para Barreiras, cheguei aqui em 94, eu morava na Santa Luzia, não tinha água nem energia ainda, e eu, mesmo assim, eu disse, rapaz, aqui precisa de muitas melhorias. Eu ainda não tinha concluído, tinha concluído o ensino médio em técnico de contabilidade, no Sagrado, e não tinha feito magistério, mas o meu sonho era ser professor. E aí eu disse, rapaz, eu vou
fazer magistério. Aí fui fazer magistério, depois fiz pedagogia. E quando eu entrei, que eu fiz magistério, já comecei a entrar na sala de aula, devido à minha facilidade com matemática, que eu fiz contabilidade, passei a ser professor de matemática. Então, o meu contato com o povo do bairro Santa Luzia, com a população ali em volta, era muito grande, porque naquele momento, além de eu estar em sala de aula, quando o aluno não ia para a sala de aula, naquele período da minha aula, faltava 2, 3 aulas, eu ia na casa do pai saber o motivo, porquê e tal, e muitas vezes a gente encontrava situações... Era um professor atuante, você e a gente tinha aquele papel de intermediário a gente fazia entre o aluno e a claro, família. E lá, naquelas ocasiões, a gente se deparava com situações muito difíceis de econômica, social, moradia e tal, e outras coisas que assim, influenciava no desenvolvimento da educação daquelas crianças, daquela criança no caso, daquelas que eu participava. Realmente. E eu pensava em fazer alguma coisa para poder melhorar a vida daquelas pessoas. Muitas vezes, por exemplo, nós falamos agora há pouco do canal da Santa Luzia, então no período de chuva, o menino ia para a escola, eu disse, eu vou lá ver o que foi. Ah, não, é porque a água entrou aqui na minha casa e aqui molhou as coisas e não sei o que e tal, molhou até os cadernos, tudo, não tem como... Aí eu ia comprar um caderno, agitava e levar o menino para a escola. E assim foi. Então, eu comecei a me envolver com eles. E eu nunca não passava pela minha cabeça ser político nenhum. Era só ajudar as pessoas. E aí, a Jusmari, na época, em 2006, ela foi lá em casa e me procurou se eu queria apoiar ela como deputada federal. E eu disse, vou votar. Então, vamos fazer um trabalho para federal. E dali foi que eu comecei a me envolver na questão política, em 2006. E logo em seguida, em 2007, ela disse, Hipólito, você vai filiar num partido aqui para você sair candidato a vereador. Eu disse, tá bom, vamos filiar. E aí filiei no E hoje é vereador, né? E aí, só que eu tinha um trabalho muito grande, onde eu passava, o povo me abraçava, e até hoje a gente tem um contato muito bom com o povo. E aí, candidatei, me filiei nesse partido PTC, me candidatei, registrei candidatura em 2007, em 2008 teve a eleição, me elegi, aí em 2012 reelegi novamente, e agora em 2016 novamente. Mas o trabalho político foi esse. Agora sim, eu não faço um trabalho político partidário, aquela coisa não. Eu sou mais de cuidar das pessoas. Um político mais moderado, né? Hipólito, nesses 9 anos e meio, o que mais lhe marcou, esses 9 anos e meio de vida pública, o que mais lhe marcou? Modesto, assim... Não tem muita coisa que me marcou. Já sofreu alguma decepção? Sim, teve. Decepção. Principalmente agora, recentemente, o que mais me marcou na política foi uma questão que aconteceu comigo do partido, onde tem uma pessoa que não tem escrúpulo nenhum, e ele é o presidente do meu partido, e logo após a eleição de 2016, ele montou uma mentirada total, um esquema totalmente descarado, sem nenhum escrúpulo, e me denunciou dizendo que eu ia ser cassado porque eu estava fazendo coisa errada na minha eleição. E eu não fiz, e não tinha como ele provar isso, até porque as pessoas que ele fez esse contato, depois as pessoas vieram me dizer que ele tinha feito isso. Então essa decepção foi uma decepção porque eu não esperava que dentro do meio político poderia haver esse tipo de situação. Uhum. E naquela ocasião eu me senti assim, um pouco até impotente, porque a justiça, quando você oferece a denúncia, ela não sabe se você é culpado ou inocente. Então vai ter que se apurar. Exatamente. Então eu ficava naquela apreensão do resultado disso. Nós vamos interromper aí, vamos dar sequência depois e nós vamos ao nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.